Boa noite a todos. Como vocês estão? Hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, dia de São Valentino, Valentine's Day, dia dos namorados em muitos lugares, né? Dia da amizade. Estamos aqui às 19h11 para iniciarmos aí nosso quinto encontro do nosso percurso de leitura do Seminário 11, né? Nosso quinto encontro, inaugurando também nosso novo ciclo. A ideia principal, a ideia inicial, como vocês sabem, seriam aqueles 4 encontros de janeiro para instigar o desejo, né, para introduzir aí a obra e, como vocês bem sabem, acompanhar o desejo de continuar veio já logo no segundo encontro, né? Então, hoje estamos iniciando aí não vamos dizer iniciante, vamos continuar esse trabalho aí que iniciamos em janeiro, com algumas pessoas novas, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, eu vou cumprimentar, como sempre, por ordem do que aparece aqui na minha tela. Já dou as boas-vindas e a boa noite à Nívia, que é a nossa nova colega aí. Tudo bom, Nívia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Não sei se consegue me ouvir, mas você fala de onde? Se você conseguir. São Paulo. São Paulo, Você está me capital. ouvindo? Ah, São estou Paulo. sim, agora estou. Uhum. Estou. Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Caso queira se apresentar ou alguma coisa assim, fique à vontade. Eu acho que só mesmo, né? Eu sou psicóloga, também tenho um percurso como psicanalista, mas a minha atuação é mais infantil. E agora eu quero aprofundar um pouco do Lacan, né? A gente vai estudando, mas muito mais nessa área, não tão diretivo, assim, né? Não como um grupo de estudo, então esse foi o meu objetivo, de fazer parte do grupo. Muito bem, seja muito bem-vinda. Temos colegas psicólogos aqui também, né? Não é a minha formação, como vocês sabem, mas é sempre bom essa interlocução com o pessoal da área da psicologia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Próximo aí é o meu amigo Léo, meu amigo de fé. Como é que você está, meu querido? Já nos conhecemos de outros percursos, né? Da nossa pós lacaniana também, que somos colegas de pós em clínica lacaniana. Seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, meu amigo Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite. E do lado, meu também colega de pós em clínica lacaniana, Guilherme. Como você está? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso percurso. Se quiser se apresentar, dizer algumas palavras, fique à vontade. Ótimo. Boa noite aí, boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou de Belo Horizonte. Estou aqui Conterrâneo? Uma Não chuva sabia brava. que era meu conterrâneo. Sou iniciante aí na psicanálise, já faço análise há mais tempo, mas para estudar mesmo, né? Eu comecei ano passado, assim, com interesse maior, né? Estou junto com você, com o Léo lá na pós da ESP, né? E sou médico aqui em Belo Horizonte, sou pediatra e estou fazendo uma outra pós aí também de psiquiatria, né? Fazendo uma virada aí nesse viés aí de saúde mental aí, e para tentar aí uma prática também mais humanizada e tudo, né? Sair um pouco aí da psiquiatria, infelizmente, muitas vezes é só remédio, né? E isso, infelizmente, não resolve também, né? Para ampliar um pouco aí o horizonte, vamos estudando, aprendendo, né? Vamos lá, estamos juntos aí, pessoal. Bacana, que bacana, seja muito bem-vindo. Atualmente eu estou no interior de Minas, eu estou aqui em Ipatinga, mas eu vou a Belo Horizonte uma vez por mês para pós do ESP presencial. Da próxima vez eu entro em contato, a gente sabe, tomar um café e já te convido para ir lá. Vamos comer um pão de queijo lá no Mercado Central. Isso. Passear por Belzonte. Isso. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para as contribuições, para você trazer suas vivências, isso é sempre muito bom.
ter colegas assim de várias áreas, principalmente aí da área médica, né? Então, aqui vocês já, não sei se viram as gravações, mas aqui a gente não tem certo, errado, tá? Aqui o canal é aberto para a gente poder debater e construir junto. A ideia é construir o conhecimento juntos, ok? Monique, boa noite. Deixa eu cumprimentar mais rápido, o grupo está crescendo, né? Eu gosto de conversar com todo mundo, então eu passo a noite inteira só cumprimentando, né? Boa noite, o pessoal já me conhece, para os novos, sou de Friburgo, região serrana do Rio. A minha área, minha principal formação é Direito e caí na psicanálise. Fiz pós em Psicologia, fiz pós em Psicanálise, fiz formação de Psicanálise. Estou me arriscando na psicanálise. Muito bom, muito bom. Aí eu vejo aqui, meu amigo Paulo. Meu amigo Paulo. Guilherme, certeza você vai gostar de leituras de Winnicott. Não fica cutucando o moço. Paulo, meu querido. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui, a gente crescendo o grupo, muito legal. Falei para o Guilherme sobre o Winnicott, porque olha só, ele é pediatra, ele está querendo uma clínica humanizada, olhando para as crianças. Winnicott, meu amigo, dá seta para o Winnicott. O Lacan você Muito estuda, bom. porque é bom estudar. Ah, tá, mas não tira o brilho dos meus olhos, não, tá? Brincadeira, meu querido Paulo, né, meu interlocutor aí, meu assessor para assuntos filosóficos, né? Estão fazendo aí esse contraponto muito interessante. Muito bem. Miriam, vejo aqui a Miriam. Boa noite, Miriam, tudo bem? Oi. Oi. Boa noite. Oi. Boa noite. A Miriam aí, que, como eu sempre digo, né, foi aí o catalisador para esse projeto funcionar e agora está crescendo, né? Porque não faz o Seminário 11, vamos estudar o Seminário 11. Então, cá estamos. Sempre falo isso, é a madrinha do percurso do Seminário 11. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Fácil não é, mas quem disse que a vida é fácil, né? Citando o grande Jorge Cesarino, a vida não é fácil porque a psicanálise seria, né? Então, vamos seguindo. Rebeca, minha outra colega de pós, que aceitou o convite, cá está conosco. Muito boa noite, Rebeca. Tudo bem? Boa noite a todos. Estou iniciando agora aqui com vocês, esse grupo. Eu sou de Fortaleza, mas atualmente eu moro aqui no interior do Rio de Janeiro. Uhum. E sou de filosofia, vim da filosofia. E estou aqui... Ótimo. Mais uma interlocutora, Paulo. É isso, estou animada aqui, porque estou engatinhando ainda nos estudos. Muito bem, seja muito bem-vinda. Mais uma interlocutora da área da filosofia para nos auxiliar nas referências lacanianas aos filósofos. Área que penso eu conversar muito mais com a psicanálise do que a própria psicologia, né? Quem vem dessa área da filosofia já tem aí um grande diferencial, penso eu, né? Apesar de serem áreas distintas, né? São áreas completamente distintas. O Freud fala, né, que os filósofos e escritores descobriram o inconsciente antes dele, né? Ele só sistematizou. E Lacan está sempre aí nas referências filosóficas, né? Às vezes conversando, às vezes tretando, né? Lacan treta com todo mundo, gente. Se não tretar, igual a gente já viu aí nos outros encontros, a história do Lacan, né? Então, é um diálogo bastante interessante. Faltou cumprimentar alguém que não estou vendo aqui? Nila, boa noite. Acho que a Nila eu cumprimentei, né? Eu só vi chegando. Muito bom. Léo, bom, vamos lá.
Vamos iniciar, então, os nossos trabalhos desta noite. Aqui onde estou, uma noite quente, né? Muito quente, o que não é difícil aqui nessa região, né? E vamos, como sempre, eu vou trazer a citação que eu queria trazer na aula passada. Eu sempre trago uma citação, uma referência, alguma coisa a se pensar, e eu fiquei de trazer essa citação na aula passada e não deu, junto com a nossa dinâmica. Quem ainda não assistiu o Encontro 4, onde foi a dinâmica que depois eu chamei da dinâmica do pode ou não pode, eu recomendo que assista e leve para o grupo de WhatsApp as impressões. Foi uma dinâmica muito interessante e um trabalho muito interessante que fizemos aqui em cima do setting, né? E que serve de introdução para essa questão do desejo do analista, que vai ser o tópico de hoje, de maneira introdutória, né? Que é o que Lacan traz, vamos pegar as palavras de Lacan. Aqui eu trago a referência do professor Alexandre Simões, né, nosso coordenador aí da pós-lacaniana, que os colegas participam, uma das grandes referências da psicanálise no Brasil, né, e uma grande pessoa que gentilmente cede algumas telas para os meus percursos, e além de tudo, um grande profissional e um grande amigo. Ele traz, numa conferência que se chama O Inédito e o Litoral da Experiência Psicanalítica, esta questão, uma das questões que vamos discutir, e questão que já apareceu nos nossos outros encontros, que é a questão do conceito, né? Vocês se lembram que o título, Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, foi um título dado pelo Jacques Alain Miller para o seminário, e que conceito não é fundamento, né? Lacan chama o seminário de fundamentos. Quando vai para a publicação, é o primeiro seminário que é publicado, né? Como é o seminário que inaugura a escola lacaniana, depois do rompimento do Lacan com a IPA, né? Então, estamos vendo aqui na excomunhão um Lacan magoado, né, como já falamos, né, com a sua metralhadora cheia de mágoas aí, disparando para todo lado, porque ele foi expulso da IPA. E aí ele tem essa diferenciação entre o que é conceito e o que é fundamento, né? E parando para pensar desse prisma, até conceitos fundamentais pode soar meio, não pleonástico, mas opositor, né? Então, trabalhando com esta questão, batendo na tecla que esses conceitos, eles não são conceitos estáticos, o próprio Freud traz isso, quem estava comigo ontem no texto das pulsões, um olhar sobre a pulsão e seus destinos, quem não estava pode ir lá no canal da SPO, eu mando o link depois para vocês, eu citei a vocês e li nesse encontro ontem, o primeiro parágrafo do texto da Pulsão e seus Destinos, onde o próprio Freud diz que os conceitos não são estáticos, né, que os conceitos mudam. E aqui na fala do Alexandre ilustra bastante isso, que é a tônica que eu queria trazer para o encontro de hoje. Diz ele: quando pensamos na clareza conceitual da psicanálise, ou clareza de conceitos, temos que tentar compreender que os conceitos psicanalíticos servem como sustentadores da prática analítica. Friso aí os sustentadores da prática analítica. É somente aí que eles têm valor. Somente aí onde? Na prática analítica. Por mais que possam ser usados para fazer uma leitura da contemporaneidade, das relações sociais, da guerra, do preconceito, do mundo, do cinema, da literatura, temos que tomar cuidado. Não que isso seja ilegítimo, mas temos que compreender que o campo, vamos usar esta palavra, hoje o Lacan vai falar do campo da agricultura.
por excelência dos conceitos é a prática. O conceito existe para dar orientação, sustentação à prática analítica. Isso é muito forte. Os conceitos existem para dar orientação, sustentação à prática analítica. Ligando com o que já vimos e com o que já discutimos, é a praxis a qual Lacan se refere. Sendo praxis a junção de teoria com experiência. Se lembram? Discutimos o que era praxis, conversamos o que era praxis, e citamos aí, vamos voltar à questão da ciência aqui nessa última parte da aula da excomunhão, né? Então, é exatamente isso. Sem a prática, sem a clínica, esses conceitos são conceitos. Esses fundamentos são fundamentos. Né? É ilegítimo usá-los para outros meios? Não, a gente pode perfeitamente visitar as salas vizinhas. Né? Mas, e é isso que leva o Lacan a fazer o retorno a Freud, né? Porque os conceitos estavam sendo usados de uma maneira engessada, né? De uma maneira completamente oposta ao que Freud preconizava, principalmente pela psicologia do ego, pela psicologia do eu. A crítica contundente de Lacan ao que estavam fazendo com a psicanálise. Então, ele faz um retorno a Freud, né? Em todo o seu ensino ele faz esse retorno a Freud, e não poderia ser diferente que ele fará e continuará fazendo esse retorno aqui no seminário 11, né? Poderíamos chamar de seminário 1, se quisermos, da escola lacaniana, da escola de Lacan. Então, os conceitos não são estáticos, mas, ao mesmo tempo, a prática analítica é que os molda. É por isso que eu sempre levanto a questão, psicanalista clínico soa um pouco pleonástico. É diferente do psicólogo, né? Psicanalista clínico, bom, eu sou psicanalista. Se você não tem uma clínica, se você nunca viu ali isso palpavelmente falando, né, ao mesmo tempo abstratamente, bom, você estuda psicanálise. Mas isso também é alvo de discussões e polêmicas, né? Como da questão da formação do psicanalista, né, que é assunto que a gente já discutiu em outros lugares, né, que é assunto que o Lacan bate na tecla o tempo inteiro. O meu ensino visa a formação de analista, mas não análise didática. Final de análise é produzir um analista. Lembram das perguntinhas que coloquei lá no primeiro encontro? Para trazer essas questões. Alguém quer comentar? A palavra está aberta. Fiquem à vontade. Não? Momento do cri, cri, cri. Então vamos seguir. Então vamos seguir. Se ninguém quer comentar, nós vamos seguir. Na sala de aula, isso é interessante. Acho que eu já até devo ter falado isso aqui. É tanto encontro, tanta coisa que às vezes eu misturo onde que eu falo as coisas. Na sala de aula, quando você pergunta assim, é menos constrangedor do que no online, né? Na sala de aula fica um olhando para o outro, né? Um colega olhando para o outro, você quer falar? Você vai falar? Eu vou falar você. Né? No online gera o silêncio que às vezes fala, na maioria das vezes fala. Então, retomando aqui, eu separei algumas questões que Lacan coloca na excomunhão, né? Na aula inaugural desse seminário, algumas que já discutimos, né? Lembrando que não estamos procurando respostas exatas e fixas, e já discutimos, então, só retomando. Ele vira e pergunta, depois de ser expulso, né, de falarem que ele não pode mais
ser analista de data pela IPA, que ele não está autorizado a isso, ele já se pergunta, então, em que estou eu autorizado? Primeira pergunta, logo no comecinho lá, né, do seu discurso, ele vai se perguntar em que estou eu autorizado. E aí lembro que conversamos até sobre isso, né, Paulo, sobre a questão de se demitir da função, né? Ele se demitiu da função de analista de data, né? Vimos, você colocou essa questão e me fez ver de outro prisma, da qual concordo plenamente, né? E aí ele começa o seu discurso, né? E aí ele faz a pergunta clássica, né? O que é a psicanálise? Né? Se coloca aí a dissertar e a falar sobre o que é a psicanálise. Penso que não é uma pergunta de fácil resposta, né? E aí ele vai tecendo os seus comentários. O que são os fundamentos da psicanálise? Trabalhamos aí o que são os fundamentos da psicanálise. Aí ele fala assim, sobre o que é dos fundamentos da psicanálise, meu seminário desde o começo estava nisso, se assim posso dizer, implicado. Então, desde o começo, o seminário de Lacan estava sobre o que é dos fundamentos da psicanálise. Né? Aí ele diz, era dirigido para algo que é elemento desta praxis, isto é, a formação de psicanalistas. Já discutimos, né? Isso é só fazer alguns trechos, né? Aí ele diz também, eu creio tanto menos nisso, quanto todas as questões que ali levanto são as mesmas que agito diante de vocês, anteriormente, né? As questões que agitei anteriormente, e que são presentificadas pelo fato de que estou aqui, na postura que é a minha, para sempre introduzir a mesma questão, o que é a psicanálise. E eu joguei uma pergunta para vocês, né? O que é a psicanálise de cada tempo, né? Falamos aí da psicanálise em um meio totalmente utilitarista, né? E tecnicista. Falamos sobre isso. E aí, o que são os fundamentos da psicanálise? A pergunta que Lacan se coloca. O que afunda como praxis? Então, começamos a discutir aí o que seria praxis, né? Aí eu coloquei como uma teoria praticável, como uma prática teorizável. Essas duas perguntas aí eu coloquei, né? E levantei essa questão para vocês. Já que a praxis é a junção de teoria com experiência, a psicanálise seria uma teoria praticável ou uma prática teorizável. Discutimos isso. Até citei, né? Primeiro escute, depois saberá o que fazer. O que Freud fazia, como que o Freud construiu a psicanálise, foi praticando e depois teorizando. Deixei, se não me engano, a indicação de um caso do Freud, do estudo sobre a histeria, que eu acho um primor e que às vezes não é muito falado, que é o caso Catarina. Vocês conhecem o caso Catarina? Né? Freud estava lá nas montanhas, tirando férias, ele até fala, né, tentando me livrar das neuroses na altura, ele fala altura, o início, o primeiro parágrafo do caso é muito bonito. Quando se aproxima uma moça e pergunta, o senhor é médico? Aí ele percebe que era aquela moça, filha da estalajadeira, e sim, as neuroses sobrevivem a vários metros de altura. Aí vai ter muito do desejo do analista. Mas foi uma pessoa que Freud escutou uma vez só. E o que ele fez? Praticou para depois teorizar. Questões para se pensar, como eu sempre falo, digo aos que estão começando hoje aqui conosco, não tem resposta A, B, C, não é coisa de vestibular que você tem que dar uma resposta discursiva sobre, não, tá bom? É muito, Rebeca, da prática filosófica. Né? Sustentar as perguntas em vez de trazer respostas.
A psicanálise é isso, né? Mais uma sustentação de perguntas, né? Sustentar uma verdade. Discutimos o que é uma praxis, abertamente se a psicanálise é uma ciência. O Paulo trouxe até o Popper, discutimos aí se era ciência, se não era ciência. E me lembrei depois, Paulo, estava para comentar com você, o Freud tem um artigo que ele conversa com o Popper a respeito. Depois eu vou pegar a referência para você. Não sei se é relatório a Joseph Popper, alguma coisa do gênero. Né? E que é aquele discurso, né? S, sujeito, objeto, aquele matema, S, seta, objeto. Então, o sujeito, né, da ciência, o sujeito que se debruça sobre aquele objeto. Né? O Lacan tem um texto que chama A Ciência e a Verdade também, que fala um pouco sobre isso. Aí discutimos se a psicanálise é uma ciência, não é uma ciência. Bom, Freud queria que fosse uma ciência da natureza, uma Naturwissenschaft. Lacan já coloca a psicanálise como a ciência da linguagem. Né? Tem pessoas que se debruçam sobre isso e resposta para isso não temos. E me lembra do colega de Moçambique que nos deu aquela lição que não importa se ela é ciência ou se ela não é ciência. Lembram-se disso? O que importa é que ela funciona, mais ou menos em termos, não vou conseguir reproduzir a fala dele, e nos trouxe a experiência deles em Moçambique com a questão dos sonhos, com a questão da psicanálise, como tem mudado a visão. Então, a pouco importa se é ciência ou se não é ciência. Então, vamos lá agora, e vamos ao capítulo 3, não, nós vamos ao item 3, dividido por Jacques Lamillère, desta primeira aula, para o nosso debate de hoje. E para esta questão de hoje, eu convoquei também, disse a vocês, o Bruce Fink, né, no livrinho roxinho, que alguns de vocês têm. Se alguém tiver, Monique, se você tiver por aí com ele em PDF fácil, puder mandar no grupo, no momento eu agradeço. Então, vamos colocar aqui a próxima pergunta. Né? Por mais ou menos, já conversamos sobre ela, que é como ele encerra aí. Eu estou na página 17, eu não sei se a paginação de vocês está a mesma, porque tem algumas edições antigas que a paginação está diferente. Né? E essa semana foi lançado oficialmente o Seminário da Fantasia. Essa semana ou semana passada? Semana passada, o Seminário da Fantasia, né, em francês, a lógica do fantasma. Né? Ou seja, tem seminários novos. A gente já tem, né? Mas só de ser lançado oficialmente, enfim. Então, o que é o desejo do analista? Antes de ler Lacan, vamos conversar sobre isso. Desejo de analista é o quê? Vamos pegar, vamos analisar a pergunta bem basicamente, sem aprofundar. É desejo de ser analista? Isso constitui o desejo do analista? Bom, é o desejo do eu do analista? Eu desejo. Bom, a gente pega a expressão e pode ter várias interpretações da mesma, né, considerando que estamos aproximando dessa questão pela primeira vez. Né? Então, Lacan tem duas expressões. Cuidado, nós temos desejo do analista, temos desejo de analista. Né? Então, vamos analisar e vamos ver o que seria o desejo do analista. Né? Eu vou lendo Lacan aqui, e aí a gente vai comentando. Ok? Aí é um tipo de... um tom do encontro um pouco diferente do encontro passado. Né? A gente vai mesclando e a gente chega no debate. Lacan se pergunta, e eu creio que reproduzi esta pergunta aqui, vou colocá-la em tela. O que há de ser do desejo do analista para que ele opere de maneira correta? Pode essa questão ser deixada fora dos limites de nosso campo, como é de fato nas ciências?
as ciências modernas, do tipo mais garantido, em que ninguém se interroga sobre o que é, por exemplo, o desejo do físico, ninguém pergunta, né? O que é o desejo do físico, né? Ou o que é o desejo do que mais? Qualquer outra profissão, mas não me veio físico na cabeça. Mas o desejo do analista é uma coisa específica do campo, né? É preciso verdadeiramente que haja crises para que Oppenheimer, um físico, né, Robert Oppenheimer, interrogue todos nós sobre o que é do desejo que está no fundo da física moderna. Então, para que essa pergunta surja, o que é o desejo do físico, que a mim me soa absurdamente, é preciso que haja uma crise no campo. Ninguém, aliás, dá atenção a isso. Crê-se que é um incidente político. Será esse desejo algo da mesma ordem do que é exigido do adepto de alquimia? O desejo do analista, em cada caso, não pode, de modo algum, ser deixado fora da nossa questão, pela razão de que o problema da formação do analista o coloca. Quem gosta de marcar livro, rascunhar, o desejo do analista, em cada caso, não pode, de modo algum, ser deixado de fora de nossa questão, pela razão de que o problema da formação do analista o coloca. O problema da formação do analista faz surgir a pergunta de qual é o desejo do analista. O desejo do analista é que haja análise. Concordam? Mas o que significa isso? O que significa isso? No vídeo lá que eu mandei para vocês, do Alexandre, ele coloca as 3 dimensões do ofício do analista. O manejo da transferência é um deles. O desejo do analista está incluído aí no manejo da transferência. O manejo da transferência, o ato, e a outra dimensão me falhou, está na parte de cá. E a análise didática, sigo com Lacan, não pode servir para outra coisa, senão para levá-lo a esse ponto que designo em minha álgebra como o desejo do analista. Desejo do analista, presença do analista. O desejo do analista é que haja análise. Ainda quanto a isso, preciso, por enquanto, deixar a questão aberta, Lacan sendo Lacan. Que vocês se encarreguem de sentir que eu os conduzo por aproximação a uma questão como a seguinte: é a agricultura uma ciência? Responderão que sim, responderão que não. Este exemplo só é dado para lhes sugerir que façam, de algum modo, diferença entre a agricultura definida por um objeto e a agricultura definida, é o caso de dizer, por um campo, entre a agricultura e a agronomia. Isso me permite fazer surgir uma dimensão garantida. Estamos no beabá, mas, enfim, é preciso mesmo estar nele. A da formulação. Vamos, então, à dimensão da formulação e a questões interessantes que Lacan nos coloca sobre os conceitos. Será que isso é o bastante para definir as condições de uma ciência? Não acredito nisso. Uma falsa ciência, assim como uma verdadeira, pode ser posta em fórmulas. A questão, portanto, não é simples, uma vez que a psicanálise, como suposta ciência, aparece com características que podemos dizer problemáticas. E essas são as questões colocadas por Lacan. Esse parágrafo é bem importante.
Não tentemos fazer uma leitura toda, completa, nada é completo. Vamos fazer leituras não todas, tá, gente? Não se preocupem em apreender tudo. Vamos caminhando paulatinamente. Aqui vem uma enxurrada de perguntas. Vem uma enxurrada de perguntas. A que dizem respeito às fórmulas na psicanálise, o que é que motiva e modula esse deslizamento do objeto? Existem conceitos analíticos de uma vez por todas formados? Essa, para mim, é uma questão crucial. Existem conceitos analíticos de uma vez por todas formados, ou seja, estáticos, ou seja, rígidos? A manutenção quase religiosa dos termos dados por Freud para estruturar a experiência analítica, a que se remete ela? Novamente, Freud trazendo a religião para... Lacan trazendo... um ato falha aqui. Lacan trazendo a religião para a pauta, né? Manutenção quase religiosa dos termos dados por Freud para estruturar a experiência analítica, a que se remete ela? Tratar-se-á de um fato muito surpreendente na história das ciências, o de que Freud seria o primeiro e permaneceria o único, nessa suposta ciência, a ter introduzido conceitos fundamentais? Pergunta interessante. Pergunta interessante. Repito. O de que Freud seria o primeiro e permaneceria o único nessa suposta ciência a ter introduzido conceitos fundamentais? Sem esse tronco, sem esse mastro, esse piloti, onde amarrar nossa prática? Em quais conceitos? Onde vamos amarrar nossa prática? Sem esse tronco freudiano, sem esse piloti? Podemos dizer mesmo que se trata, propriamente falando, de conceitos? Olha que aí vai brigar, entre aspas, até com conceitos fundamentais, né? Serão conceitos em formação? Serão conceitos em evolução, em movimento, a serem revistos? E aqui eu deixo a palavra aberta para quem quiser comentar. Rebeca, tem um comentário seu aqui, posso dar voz a ele? Ao falar que os pensamentos não são estáticos, lembrei quando Nietzsche nos diz em Crepúsculo dos Ídolos que só os pensamentos andados têm valor. Casa com o que a gente está conversando aqui. Né? Mas vamos lá, vamos trazer o debate. Um monte de perguntas. Casa, inclusive, com o que foi dito ontem no poema, né? Não é pecado caminhar. É isso? Ah, na citação de ontem, né? Do poema de ontem. Foi uma citação de ontem. Deixa eu pegar a referência, até aqui. Eu peguei uma referência no finalzinho do A Lei do Princípio do Prazer, que esse que o Léo está trazendo, onde ele cita... eu não sei de cor. Se você se lembrar, o que não podemos alcançar voando, devemos alcançar claudicando. Segundo as escrituras, não é pecado claudicar tropeçar. Tudo bem. Eu queria, assim, uns minutinhos para debate. Alguém quer colocar alguma coisa em questão sobre essa questão de conceitos? Pode ser da área da filosofia, pode ser... Bom, eu queria ouvir vocês quanto a isso. O que eu fiquei pensando em respeito do que Lacan traz, né, se além de Freud há algum que contribuiu, com certeza muitos contribuíram, né, mas pensando principalmente nos conceitos que o Lacan traz nesse seminário, a maioria foram teorizados por Freud. Claro que há conexões, né, com Ferenczi, com Jung, entre outros, mas a maioria, o tronco realmente é freudiano, né? A maioria ou todos?
que todos, né? Eu pensei na noção de complexo, por exemplo, complexo de Édipo. Lacan depois vai falar, o complexo não é tão complexo assim, o Édipo não é tão complexo assim. Vem de Zurich, né? Vem de Jung, essa ideia de complexo. Mas, assim, ele meio que pega emprestado esse termo, né? Mas acho que, no mais, o tronco mesmo é freudiano mesmo. É isso mesmo, vamos construir. Complexo significa conflito. Né? Muito bem, vamos lá, Andréia, por favor. Oi, viu? O Leonardo falando, eu lembrei de uma ilustração que eu ouvi, não sei aonde, que assim, Freud é como se fosse a árvore, né? E os frutos são essas pessoas que chegaram, Lacan, Ferenczi, né? Cada um amadureceu de um jeito, uma coisa que vem do tronco principal, que é Freud. O Henrique nos falou uma coisa a respeito disso também, né? Dos pássaros, ele fez uma analogia bacana. Mas o tronco é Freud, é essa a questão. Paulo. Tem uma coisa aí legal de lembrar, que que o Henrique tinha colocado para a gente nessa mesma, nesse pensamento simbólico que ele colocou para a gente de uma forma tão bonita. Lacan é o fruto que amadureceu e caiu. Ele não saiu de perto do tronco, ele veio do tronco, ele veio da essência. Mas lembra que o fruto saiu, né? Ele rompeu com algumas coisas e busca outras. No que diz respeito à questão que a gente está levantando de ciência, da utilização de conceitos e formulações, a gente lembra que antes Freud estava a todo momento buscando uma fundamentação, mais especificamente, vou colocar assim, depois a gente pode até discutir isso, nas ciências biológicas. Na ciência, porque Freud, lembra que a gente sempre fala que é neurologista, né? Tá nessa área. Então, se ele busca na neurologia, na biologia, ele precisa necessariamente de conceito que é da ciência kantiana, que é da ciência do Kant, que é desta organização, sujeito-objeto. A gente estuda esse objeto, e a partir desse objeto eu trago observação, eu vou fazer hipótese, Quando a gente está olhando para isso que o Lacan está colocando para a gente dessas formulações, desse conceito, ele se aproxima mais das ciências humanas. E se aproximar mais das ciências humanas, eu entendo que se torna mais complexo, porque, vamos lá, primeira coisa para a gente rir um pouco, todas as ciências são humanas, não é? Se somos nós que damos atenção a isso. Então, apenas para diferenciar, né? Mas o problema é que Lacan, ele não vai buscar nas ciências biológicas, insensivamente, uma descrição, ou então um suporte biológico, neurológico para a psicanálise. Ele vai à literatura, Freud foi à literatura, mitologia e todas as outras. E Lacan vai dar voz a essa literatura, a essa busca, só que utilizando outras formas, se propondo a outras leituras, que não a ciência cientificista, aquela que precisa de um rigor técnico, senão a gente precisa começar a discutir o que é ciência, né? E essa não é o ponto. Ele vai se perguntar ali. E esse não é o ponto. Então, eu vejo mais por aí, nesse sentido de
essa ciência, essa busca que Lacan está colocando, indo mais para a área das ciências humanas e buscando mais em outras áreas do que só na biologia. Porque só na biologia a gente ia precisar categorizar, conceituar. Só que aí a gente ia ficar dentro de uma caixinha. Uhum. E a psicanálise não pode ficar dentro de uma caixinha. Aí a diferença fundamental. Para o Freud, a psicanálise, a tentativa da psicanálise seria de uma ciência da natureza, uma Naturwissenschaft. O Lacan já o coloca uma ciência da linguagem, que é uma ciência humana. Toda ciência é humana, como você coloca. Então, é interessante. Então, vamos fazer um movimento que o seminário, né, que a apresentação, não gosto da palavra seminário, que a reunião leva. Eu gostaria, então, de apresentar a vocês o primeiro parágrafo que eu disse da Pulsão e seus destinos. Deixa eu fazer uma leitura extra aqui. Quem já me escutou falando sobre isso, que me perdoe a repetição, eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo e vou colocar ele em tela, que eu acho que ele vai ser muito útil nessa discussão que Lacan está trazendo, nisso que o Paulo coloca, do que é uma ciência, do que é um conceito. Paulo, sua colocação não podia entrar em melhor hora, porque é exatamente isso. Nos diz Freud, no primeiro parágrafo da Pulsão e seus destinos, o texto metapsicológico. Vocês conseguem, já estão vendo ou não? Não, ainda não? Ainda tá a manivela, né? Já aparece aí para vocês? E sim, parece. Esse primeiro parágrafo, que poderia ser um tratado epistemológico da psicanálise, né? Cito Freud, então vou ler. Frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre conceitos fundamentais claros e precisos. Na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições. O verdadeiro início da atividade científica consiste, antes, na descrição de fenômenos que serão depois agrupados, ordenados e correlacionados. Já na descrição, não se pode evitar a aplicação de determinadas ideias abstratas ao material, ideias tomadas de algum lugar, por certo, não somente das novas experiências. Tais ideias, os futuros conceitos fundamentais da ciência, ao título do seminário aí, tornam-se ainda mais indispensáveis na elaboração posterior da matéria. No princípio, elas devem manter certo grau de indeterminação. Não se pode contar aí com uma clara delimitação de seus conteúdos. Enquanto se encontram nesse estado, chegamos a um entendimento quanto ao seu significado, remetendo-nos continuamente ao material experiencial, do que qual parecem ter sido extraídas, mas que, na verdade, lhes é subordinado. Olha que interessante. Lhes é subordinado. Portanto, elas têm, a rigor, o caráter de convenções. Embora seja o caso de dizer que não são escolhidas de modo arbitrário, mas sim determinadas por significativas relações com o material empírico. Relações essas que imaginamos poder adivinhar antes mesmo que as possamos reconhecer e demonstrar. Apenas após uma exaustiva investigação do campo de fenômenos que estamos abordando, podem-se apreender de forma mais precisa seus conceitos científicos fundamentais e progressivamente modificá-los, de modo que eles se tornem utilizáveis em larga medida e livres de contradição. Não pode ter contradição, né? O princípio da não contradição. Então, e Freud aí está introduzindo os seus estudos, os seus textos metapsicológicos, né? Onde ele queria sistematizar a psicanálise até onde ela estava, porque ele achava que ia morrer, né?
Então, é possível ter chegado o momento de defini-los. O progresso do conhecimento, entretanto, não tolera nenhuma rigidez nas definições. Como nos ensina de modo brilhante o exemplo da física, também os conceitos fundamentais, firmemente estabelecidos, passam por uma constante modificação de conteúdo. Estaria Lacan se referindo a essa? Isso é uma coisa que me veio à mente agora. Estaria Lacan fazendo referência ao que Freud diz aqui? Ele falou do desejo do físico, né? Por que ninguém questiona o desejo do físico? Rigidez de conceito. E por que ele está falando isso? Por que Lacan está falando isso? Qual que é o contexto para ele falar isso? Freud é o tronco. Então, se afastando do tronco. Aí vai voltar a crítica feita desde de 74. Tem um texto nos escritos que chama A Coisa Freudiana ou O Sentido do Retorno a Freud. Se vocês lerem com a intensidade a primeira parte, o que ele critica, os neofreudianos, e o que eles estavam fazendo com a psicanálise, aí dá para entender essa questão que ele fala do tronco. E, Paulo, acho que essa parte ilustra bastante o que você disse, né? Quer comentar? Tem um livro, aproveitando, fazendo a propaganda de um livro, que é do Mezan. Renato Mezan. O Tronco e os Ramos. Tronco e os Ramos. Tronco e os Ramos. E essa simbologia que ele coloca, o tronco e os ramos, eu acho que está na base da nossa discussão. Vem de Freud, né? E aí ele vai falar das outras escolas e tudo. Ele dá até uma atenção para a escola lacaniana, ele vai falar um pouco de Lacan e tal. O que me faz olhar para esse texto que você leu, na verdade, me traz perguntas, né? E eu acho que isso é bom até. Mas me traz pergunta porque quando a gente olha para o desejo do analista, e aí vem essa discussão que a gente está tendo aqui, ainda por volta da ciência, e as perguntas que você havia colocado ali, tem uma outra pergunta do Lacan que me deixa mais intrigado. Então, o desejo do analista e várias outras perguntas que a gente fez ali o que a gente faz, o que fazemos quando fazemos análise. Porque essa é mais para frente. Mais para frente, já é 70 e tanto. Eu nem entrei no desejo do analista ainda para a gente ir desmiuçando isso aí. Porque se a gente vai desmiuçando essa ciência, chega num ponto que a gente fica preocupado com a ética. Se a gente fica preocupado com a ciência, aí a preocupação vira ética. Ética no sentido moral, né? Só para eu entender qual ética que você está dizendo. Ética no sentido de moral. A psicanálise ela não conduz a uma moral, ela conduz a um desejo, né? Tá, só para eu entender, só para eu raciocinar e entender. E aí a gente sai dessa discussão, porque não vai entrar nessa moral, e parte para análise, deixa o inconsciente falar, gente. São perguntas boas. Vou deixar as perguntas aqui. Mas, acho que essa lição de Freud epistemológica e o seu comentário vai nos ajudar aqui no que ele vai falar abaixo. E eu citar aqui, vou fazer na intertextualidade, no Escritos, quem tiver com Escritos aí, está na página 404, A Coisa Freudiana, ou Sentido de Retorno a Freud, estava Lacan, em Viena, na casa de Freud, falando sobre o que haviam feito da psicanálise. Por que ele está preconizando o retorno a Freud? E é um texto belíssimo. E aí ele fala, no finalzinho,
na página 403, porque a psicanálise é aquela história. Deixa eu contextualizar. Os psicanalistas se refugiaram principalmente nos Estados Unidos, entre eles Lowenstein, né? Que era o analista de Freud, de Lacan. Oh, meu santo, hoje eu estou demais. É tanto Freud e Lacan, enfim, parece que um se junta ao outro, né? Então não dá para separar. Lowenstein, como a gente viu, que era o analista de Lacan, eles foram para os Estados Unidos e lá, né, embasados aí na Ana Freud, criaram a psicologia do ego. E a psicologia do ego, ela tende a normatizar o indivíduo. Essa é a crítica que Lacan faz. Ele está dizendo que estão assassinando, palavras minhas, tá? A psicanálise, por causa do que o American Way of Life, vamos colocar assim, que ele vai falar disso no seminário 11 mais para frente, mas vejam esse trecho que está aqui, depois eu vou terminar. A esse ahistoricismo que define a civilização necessária para que se seja reconhecido na sociedade constituída por essa cultura. Foi a intimação desta que teve de responder um grupo de emigrantes que, para se fazer reconhecer, só podia valorizar sua diferença, mas cuja função supunha a história em seu princípio, sendo a disciplina deles aquela que restaura a ponte que une o homem moderno aos mitos antigos. Disciplina deles, psicologia do ego. A conjuntura era forte demais, a oportunidade sedutora demais para que não se cedesse à tentação oferecida. Qual seria a tentação? Abandonar o princípio para fazer repousar a função na diferença. Entendamos bem a natureza dessa tentação. Ela não é a da facilidade nem do lucro. De certo, é mais fácil apagar os princípios de uma doutrina que os estigmas de uma ordem. Mais lucrativo subjugar sua função à demanda. Mas aqui, reduzir sua função à sua diferença é ceder a uma miragem inerente à própria função, aquela que a fundamenta nessa diferença. Conceito psicanalítico, que ele está dizendo, que é Freud. Conseguem entender aqui do que ele está dizendo? Ele está fazendo a crítica aos pós-freudianos e à psicologia do ego. É retornar ao princípio reacionário que recobre a dualidade daquele que sofre e daquele que cura, daquele que sofre e aquele que cura, pela oposição entre aquele que sabe e aquele que ignora. Qual que é a dialética da medicina? Cadê o nosso colega Guilherme? Está aí? Não consigo ver. Aqui. Oi, você está aí? Sim, sim. Então, seria essa questão, só colocando, né, que é uma diferença, né? Tem aquele que sabe, que é o médico, é aquele que cura, correto? Sim. Né? E o curar, me corrija se eu estiver errado, o curar aí é no sentido de retornar a um estado anterior. O próximo dele. O próximo dele. Né? Mas veja, olha que ele fala. É retornar ao princípio reacionário que recobre a dualidade daquele que sofre e daquele que cura pela oposição entre aquele que sabe e aquele que ignora. Que é a dualidade da psicanálise. Aquele que sabe e aquele que ignora. Como não se justificar por tomar essa posição como verdadeira quando ela é real? Como não deslizar daí para tornarem-se, essa parte eu acho muito forte, para tornarem-se administradores de almas
num contexto social que lhes requer esse ofício. Ele está chamando os neofreudianos e os praticantes da psicologia do ego de administradores de almas. E aí vem a frase clássica, que pode ser até frase de Facebook, de Instagram. O mais corruptor dos comodismos é o comodismo intelectual, assim como a pior corrupção é a do melhor. Embaixo, mas no último parágrafo, ele vai dizer do suposto retorno a Freud, e diz assim: não é de um retorno do recalcado que se trata para nós, mas de nos apoiarmos na antítese constituída pela fase percorrida desde a morte de Freud no movimento psicanalítico, para demonstrar o que a psicanálise não é e, junto com vocês, buscar o meio de recolocar em vigor aquilo que não cessou de sustentá-la em seu próprio desvio, ou seja, o sentido primeiro que Freud preservava nela por sua simples presença, que se trata aqui de explicitar. Aí ele vai falar todo um texto bem interessante. Posso te fazer uma pergunta, Guilherme? Sim, sim, claro. Dessa relação médico-paciente e analista e analisando, que o Freud coloca aqui, o que você pode nos colocar dentro? Só para colocar essa questão entre aquele que sabe, aquele que sofre e aquele que cura. Você consegue elaborar um pouco sobre? Certo, certo. Então, hoje a medicina vem sofrendo muito com essa relação médico-paciente, né? Infelizmente, se perdeu muito. A gente tem visto na prática são atendimentos que não são direcionados assim à pessoa. Muitas vezes se trata a doença, né? Além disso, ainda existe a questão do tipo de atendimento. Por exemplo, hoje a gente vê muitos médicos, principalmente que estão formando agora, que estão preferindo, né, os atendimentos que a gente chama de atendimento vertical, né? Seria o atendimento de emergência, onde você tem aquele primeiro contato ali com o paciente e termina ali, né? Não há um segmento, então não há um interesse também no ouvir, muitas vezes ali, né? Aquele atendimento mais emergencial e rápido, dinâmico, né? Tem se tentado, principalmente no SUS, com sistemas aí de saúde da família, retomar um pouco isso, né? Mas ainda está bem precário, sabe? Eu trabalho na rede SUS também, a gente até tenta muitas vezes, mas a gente esbarra ali na questão de tempo, né? E como a demanda às vezes é muito grande, a gente, hoje, por exemplo, você tem, aonde eu trabalho, a gente está com uma demanda reprimida, né, de mais ou menos 2 a 3 meses para agendamento de consulta. É complicado, né? Então, assim, às vezes num processo ali, a gente tenta, vai, mas é complicado, sabe? Mas está caminhando, sabe, Gustavo? A gente vê uma boa vontade, mas esbarra na questão burocrática. Em contrapartida, tem esse outro lado também da parte de atendimento vertical, onde tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico e é só uma questão ali pontual, né? Não se, essa escuta aí, tudo não se faz, né? Não é assim. Desculpa te interromper, aí é o ponto que me intriga. Muito rápido. É o muito rápido. E é aí que vai entrar a questão do desejo do analista, que é uma diferença. Há o desejo do médico, há o desejo do físico, há o desejo do médico, então é aí que eu vou querer entrar. E exatamente esse ponto. Tem o sofrimento e tem aquele que cura, mas é uma relação vertical, como você disse, né? É uma relação rápida. Essa relação essa relação vertical e horizontal, né, que a gente fala,
seria o tipo de segmento. Por exemplo, a pessoa chega na UPA, né? Vai na UPA com uma pressão alta, né? Então, beleza, chegou lá na UPA, vai, como se diz ali, tentar voltar aquela pressão ali ao natural, normal, né? O considerado normal para a pessoa, e pronto. Uhum. O atendimento horizontal seria a pessoa fazer aquele acompanhamento médico, né? Uhum. Vamos supor, o que está acontecendo? Por que a pressão está subindo? Iniciou a medicação X, conseguiu resolver? Não. Então, vamos pesquisar, tem algum outro fator, né? Tem fator emocional envolvido, fator problema familiar, que aí vai ser um desencadeante da pressão ter um pico, né? Uhum. Então, esse acompanhamento seria um acompanhamento horizontal, né? Então, tem essa diferenciação. Mas E é esse o ponto, né? E é isso que não está existindo, é o alívio rápido do sofrimento. Assim, igual eu falei... O alívio rápido e, vamos dizer, paliativo. Sim. Sem tratamento da causa. É exatamente a questão das terapias. Não estou desfazendo as terapias, estou diferenciando. Me entendam bem, por favor. A gente pode retomar aqui o Foucault, né? Foucault, Nascimento da Clínica. Principalmente esse movimento, né? Na Grécia, de inclinar para ouvir. O médico se inclinava. É o clínico, é a clínica, né? Se inclinava para poder ouvir. Depois, modernidade, né? Aquela aparelhagem toda, dispositivos. O olhar toma uma preponderância. Uhum. Né? Então, essa dimensão técnica, que é da modernidade. Né? Teve um... E essa questão né, da verticalidade, essa dimensão hierárquica de poder saber, né, que é uma visão do Foucault que é fundamental, saber e poder, né, como se dão esses diálogos. Interessante essa discussão. Você tem algum complemento a fazer, Guilherme? Depois eu vou passar a palavra para a Nívia e vou continuar com a leitura, senão não conseguimos chegar no ponto. Se não conseguir também, não há problema. Não, mas pode passar, eu ia só comentar também, mas está tranquilo, já foi falado. Não, mas pode encerrar seu raciocínio, eu acho que não, era só bem válido. essa questão, né, do atendimento médico, né? Assim, eu acho que, como todas outras profissões, né, tem ali o bom profissional, o profissional mediano e o profissional, né, ruim. Infelizmente, a gente vê muitos colegas aí, um atendimento assim, é complicado, sabe? Não sei nem como consegue trabalhar, mas tudo bem. Em contrapartida, a gente tem outros colegas aí de profissão também que são excelentes, né? Com essa questão aí mesmo. Muitas vezes o remédio, nem só o remédio vai curar a pessoa, né? Eu atendi um paciente hoje, eu falei exatamente isso. Ele está em terapia já há 2 anos e vai precisar iniciar uma medicação. Assim, igual eu falei, a medicação seria só um suporte, né? Mas o tratamento principal dele é na terapia, né? Não na medicação. Mas era isso mesmo que eu queria só complementar, né? Tranquilo, fiquem à vontade. Nívia, por favor. Não, só pensando nessa questão desse como ouvir, né? E eu fiquei pensando, eu passei durante 13 anos, eu fiz ambulatório atendendo em conjunto com residente de pediatria. E acho que o Guilherme vai poder falar melhor nesse lugar onde hoje está existindo uma evasão de pediatras, né? As pessoas não querem, os médicos, é uma área que não tem muito atrativo, né? E tem muito a ver com esse lugar de não poder ouvir os pais, por exemplo, né? As demandas. Então, tinha muito essa queixa do residente desse lugar. Essa mãe fala demais, essa mãe traz questões demais. E eu estou falando de um ambulatório onde era um bebê de baixo peso ao nascer, dentro da Unifesp. E aí era muito isso, esse olhar onde a coisa tinha que ser pontual dentro do protocolo, dentro
no prontuário, né, que a gente tinha a ser preenchido. Então, é aquela coisa que você mal olha para a mãe, mas você está lá digitando cada sintoma, cada pensamento em relação a um sintoma. Então, acho que essa é a diferença, né? Na análise, você está lá para ouvir, né? E realmente, e esse saber está no outro, está em quem fala, né? E você só vai sinalizar e dar luz. Então, mas eu acho que é uma área que você, né, tem essa riqueza aí de contribuição. Só complementando aqui, você falou bem essa parte. O que acontece? Um dos serviços que eu estava trabalhando, eu saí, até porque estava muito pesado para mim, mas lá era um serviço com residência médica, né? Então, assim, a gente tinha lá os residentes e tudo. É absurdo a diferença, sabe, que está acontecendo hoje. E, assim, não precisa ir longe, é coisa de hoje para 10 anos atrás, né? Quando eu fiz residência de pediatria, tinha os preceptores e tudo, né? E o que falava, né, ali, o que estava ali, a gente fazia e pronto. Não tinha reclamação, não tinha nada. Teve vezes a ficar 3, 4 dias no hospital, né? Porque lá a gente tinha serviço também de sala de parto, CTI e tudo. Hoje, há um ano atrás, mais ou menos, uma residente falou que ia processar a preceptora porque no plantão de 12 horas dela da noite, ela ia ter que passar a visita no outro dia de manhã. É absurdo ouvir um negócio desse, sabe? Assim, uma coisa assim que não passa na cabeça. Porque naquele momento ali também, aquela figura ali do preceptor, né, que está passando ali o conhecimento, a prática, né? Assim, a gente tem um respeito, tá? Então, hoje eu acho que perdeu muito isso aí, sabe? É claro que assim, gente, né, eu não estou generalizando, mas tem ocorrido com certa frequência. A gente vê, inclusive lá em São Paulo, teve um médico lá que colocou, né, que deveria se mudar o nome, né, porque hoje não é mais residência médica, né? O médico vai, faz o horário e vai embora. Quer ir embora, não quer ficar lá. O termo residência ele foi criado porque realmente a pessoa iria residir ali na unidade. Então, interessante isso. Mas aí, acho que pegando... Desculpa, Gustavo, completa aí, porque é só para a gente poder... eu acho que só pegando aí, para não fugir do texto, né, quando você trouxe a coisa do caso do Catarina, quando o Freud fala, né, desse lugar que a neurose não tira férias, eu acho que é interessante a gente, enquanto, né, se propõe a escutar pacientes graves, né, e nesse lugar do que não dá para ser no horário do consultório, né, no horário pontual. Então, acho que tem isso, né? Esse lugar que você está trazendo da residência, mas que também a gente pode fazer um paralelo com a nossa prática, né? Esse lugar onde essa disponibilidade, não só no ouvir, eu achei lindo aquele texto que você mandou do vazio, né? Da história da Amparo lá. Então, acho que é isso, né? Não só está nessa abertura desse ouvir, mas também nessa abertura dessa disponibilidade para, né? Acho que... Exatamente, aí que entra o ótimo... Desculpa, só para a gente poder ficar mais sucinto, que esse debate pode render coisas boas, mas foi um casamento entre o que o Lido Lacan, que estava criticando os pós-freudianos, e o que está acontecendo hoje. Então, é um movimento que se repete, eu achei muito interessante essa ponte. E é um movimento que se repete com a psicanálise, e aí é o que me leva a questionar, estaríamos precisando de um retorno a Freud? De um retorno a esse tronco que ele coloca aqui, desta coisa mesmo de clinicar, de se debruçar sobre o paciente, isso que a Nívia traz, que o Léo trouxe do Foucault, né, essa questão da escuta. Então, vocês percebam o que eu quis colocar nessa ponte, essa questão do texto do Escritos me veio à mente por causa desse... Está vendo como as coisas circulam, né? O movimento espiralar que levou a gente a discutir umas coisas. É assim que funciona o seminário, na minha opinião. Como que esses movimentos, eles se repetem
E tem um comentário do Paulo aqui que diz a questão da medicalização como eliminação do sintoma, é o que o Lacan coloca entre quem sofre e quem cura, né? A gente quer uma cura imediata para o nosso sintoma aí, que vai entrar o desejo do analista. Não é o analisando que fala se está bem ou se não está bem, o analista também não dá alta. Vamos chegar lá nesse ponto. Por isso que eu sugeri que vocês lessem o texto do Bruce Fink. Então é isso. O analista tem que estar ali, tem que fazer presença. O analista ele tem que colocar... Lembram da aula passada que não há standards, né? Há princípio, e o princípio é a escuta. A resistência é sempre do analista, segundo Lacan. Né? Então, é essa verticalização que o Guilherme coloca, que é a verticalização do laço social também, né? Segundo o Freud, olha, hoje eu estou difícil, segundo o Forbes, é tudo com F. O laço social mudou, né? De uma horizontalidade para uma verticalidade. E é exatamente isso, é o querer as coisas rápidas, né? É o querer respostas rápidas, é querer isso muito rápido. Para isso, esses conceitos psicanalíticos, eles precisam evoluir, eles são conceitos em evolução, são conceitos a serem revistos. Vamos voltar lá na fala do Simões, então, a prática sustenta esses conceitos. Uma coisa casa com a outra. Né? Seria muito bom, né, se todo sofrimento pudesse ser resolvido assim, dessa forma. E hoje nós estamos nesta do rápido. Né? Nós estamos nessa pós-modernidade que sufoca nas telas e entre telas, e essas questões que já analisamos em outros lugares, né? Alguns colegas aqui. Muito bem. Eu vou continuar com minha luz aqui acabou, mas não tem problema, é mais importante que vocês me escutem do que me vejam. Escutem Lacan. Eu vou continuar dando voz aqui, e se a gente não conseguir terminar, não há muito problema. Ok? Então, eu vou seguir aqui. Creio que aí está uma questão sobre a qual podemos afirmar que algum avanço já foi feito. Numa via que só pode ser de trabalho, de conquista, visando resolver a questão de se a psicanálise é uma ciência. Na verdade, a manutenção dos conceitos de Freud no centro de toda a discussão teórica nessa cadeia fatigante, fastidiosa, ingrata, que ninguém lê além dos psicanalistas, que se chama literatura psicanalítica, não impede que se fique muito por fora em relação a eles, que, na maioria, são falseados, adulterados, rompidos, e que os que são muito difíceis sejam pura e simplesmente engavetados. Que, por exemplo, tudo que se elaborou em torno da frustração relativamente aos conceitos freudianos de que deriva, seja nitidamente retrógrado e preconceitual. Esse texto é fantástico, não é só psicanalista que lê teoria psicanalítica, ninguém mais se interessa por isso. Mas veja, os conceitos freudianos sejam retrógrados e preconceituais. Hoje em dia nós temos muito isso. Freud é ultrapassado. Esses conceitos não existem mais. Né? Complexo de Édipo, né? Que foi o Léo que citou, dando um exemplo. Isso não existe mais. Não tem isso. Bom, contextualizando aqui, aqui ele está voltando a fazer a crítica à IPA, ele está metralhando a IPA o tempo inteiro. Agora vejam, essa parte aí eu sugiro que marquem também. Do mesmo modo, ninguém se preocupa mais, salvo raras exceções que estão entre os que me acompanham, com a estrutura ternária do complexo de Édipo, nem do complexo de castração. Ninguém se preocupa mais, salvo aqueles que estão aqui no meu seminário, com complexo de Édipo, complexo de castração, com esses conceitos freudianos. Está tudo
desculpa, está tudo desbundado, está tudo liberado. Estão fazendo o que quiser. Olha a festa. Aí pergunto, não é isso que está acontecendo hoje com a psicanálise? Aí vem a minha crítica. Psicanálise isso, psicanálise aquilo, neuropsicanálise, sei lá, adjetivos 1000 para psicanálise, né? Psicanálise com hipnose, sendo que foi a primeira coisa que o Freud aboliu, porque ela abole a transferência. Vocês que estão vindo pela primeira vez, não se assustem meio como eu tomo, eu falo mesmo. Se não for para polemizar, não desce para o play. Né? Vou continuar. Não basta, de modo algum, para garantir um estatuto teórico para a psicanálise, que um escritor do tipo de Frankl faça retornar todo o material acumulado pela experiência ao nível do achatado por uma enumeração do tipo grande coletor. Seguramente, uma certa quantidade de fatos foi reunida. Não é sem importância vê-los agrupados em alguns capítulos. Pode-se ter a impressão de que, por todo um campo, tudo é explicado de antemão. Mas a análise não cabe encontrar, num caso, o trato diferencial da teoria e querer explicar com ele por que sua filha é muda. Isso é interessante, isso é muito interessante. Pois o de que se trata é de fazê-la falar. Muito importante isso. E esse efeito procede de um tipo de intervenção que não tem nada a ver com a referência ao traço diferencial. Fazer o sintoma falar. Fazer o sintoma falar. Deixa eu ver se tem uma tela aqui que eu coloquei para ilustrar exatamente isso. Alguns colegas já viram isso. O ato de falar, blá, 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 e o ato de fazer falar. Algo fala, até no mutismo. Olha esse próximo parágrafo. A análise consiste justamente em fazê-la falar, de modo que poderíamos dizer que ela se resume, em último termo, na suspensão do mutismo. E foi isso que se chamou, num certo momento, com o nome de análise das resistências. Outra crítica de Lacan ao sistema da IPA. Se o paciente não fala, ele resiste. Resistência. Ah, a resistência é do paciente. Ah, ele não quer falar, e tem alguma coisa aí, ele faltou a sessão, mas eu também não vou fazer nada não. Deixa ele quiser ir que ele vai embora. Aí que entra o desejo do analista. O que o analista tem que fazer? Fazer falar. Quantas e quantas vezes vocês se deparam com situações onde o analisando está começando a se defrontar com as questões, e o que ele vai fazer? Ele vai parar, olha, aquele negócio está incomodando. Esse negócio aí está incomodando, não, peraí, né? Olha, vamos voltar na questão do saber, do sofrer e do saber. Vou pegar você, Nívia, porque você está na primeira aqui, só para te dar um exemplo. Nívia, eu estou sofrendo, ai, me ajuda, eu preciso acabar com isso e tal, né? Me ajuda. Bom, já temos aí, né? Um suposto saber que vai me ajudar. Só que aí o que acontece? Quando você começa a ajudar, Nívia, ele, eu até certo ponto. Não, peraí, não encosta aí, não, porque isso, tem tá ruim, aí eu vou sair fora. Vou pegar minha bola e dar fora, porque isso aqui não está bom, não. O paciente está resistindo. Vou deixar ele para lá, o paciente está resistindo. Não, o paciente não sabe o que ele está fazendo. Aliás, ele sabe, mas ele não sabe que sabe. É o saber não sabido.
né? É o que o Freud chama, e é Freud mesmo, não é ato falho, né, de satisfação substitutiva do sintoma. Eu te entrego o que há de mais precioso em mim, mas você vai mexer com ele até o capítulo 2. Porque ele me dá segurança. Aí que amarra o sintoma. Quarto nó que amarra o sintoma. Que amarra tudo. Né? Isso está muito bem explanado, gente, no capítulo que abre esse livro do Bruce Fink, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, onde chama o desejo na análise. Tá? Como eu pedi a Monique aí para mandar aí para vocês, e fica aí, né, de leitura para a gente discutir também sobre a questão do desejo do analista, né, que é o ponto aqui que o Lacan está levantando. Tem umas frases interessantes que falam assim, o até amanhã do analista pode bastar para trazer alguns deles de volta, o paciente de volta, né? Mesmo que acreditem não ter mais nada a dizer e se sintam empacotados. O analista é o motor da análise, aí é o manejo da transferência. Aí é o manejo da transferência. Ao trabalhar com neuróticos, o terapeuta, que ele chama de terapeuta, deve sempre expressar o desejo de que os pacientes prossigam, mesmo se achar que eles concluíram seu trabalho. Antes de ler, deixa eu falar uma coisa que eu acho importante sobre isso. E aí, nós também estamos quase acabando esse capítulo aqui, que é sobre, senão não falo do desejo do analista, do que eu estou tentando trazer a tua semana. Hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, principalmente, nós estamos mais acessíveis aos nossos analisandos. E, Guilherme, aos seus pacientes, professores a seus alunos, essa questão que você trouxe, né, Nívia? Parece que a gente fica o tempo inteiro ligado. A questão da presença do analista não quer dizer você ficar em cima do analisando, sufocando ele, perguntando a ele toda hora o que ele é. Não façam isso. Uma simples palavra, um simples oi, como passou, pode ser suficiente. Não quer dizer que vocês vão engajar em conversa com o analisando pelo WhatsApp. Isso abre o ato de fazer falar. Isso faz isso aqui. Isso é a transferência. O analista como endereçamento. Não é tudo que o analisando te coloca pelo WhatsApp, por exemplo, que você tem que responder. Ele põe para falar, é um jeito de falar. E nesse ato de falar, é isso que o Alexandre coloca aqui, o ato de fazer falar, porque aquilo vai falar alguma coisa, que isso vai aparecer na sessão, e ele se sente confortável com isso. Se ele endereçar alguma coisa para você, aí já é sintoma de transferência. Sintoma mesmo, a palavra está certa. Sinal de transferência. Sintoma não, porque é sinal de transferência. Mas não fica de bate-papo com analisando pelo WhatsApp, a não ser que seja uma emergência, a não ser que seja alguma coisa que você tem que sinalizar aí, né? Ou chamar para uma sessão, ou fazer alguma coisa assim. Né? É o que o Alexandre chama das balizas da transferência, é o fazer presença e ausência, presença e ausência. Isso é a presença do analista, que o Lacan vai citar mais para frente. Bom que assim, só pela introdução, nós já estamos a 5 encontros, mas já pincelamos várias coisas que serão tratadas por ele aqui, várias. A presença do analista, vou escrever aqui para vocês. A presença do analista. Para quem está vendo a gravação, não está vendo o que eu estou escrevendo, a presença do analista, a de artigo e a de haver presença do analista. E vocês podem sentir isso também como analisando. Eu não sei se vocês têm essa relação transferencial, não necessitam dizer, mas às vezes a gente está angustiado e a gente quer contar para o analista.
Lembra do pode, não pode, da dinâmica passada? Não é esperar a próxima sessão para que eu fale. Isso não existe mais. E hoje estão ficando cada vez mais híbridos. Isso não existe mais. Você está tendo uma crise de angústia, o paciente está tendo uma crise de angústia, está tendo uma crise, qualquer que seja, uma alegria mesmo. A gente também tem a tendência de que analisando só vai falar com a gente coisa ruim. Ele quer compartilhar uma alegria com você. Ele quer compartilhar um momento bom com você, uma coisa, uma reflexão. Isso vai do manejo de cada um, tá, gente? Mas precisamos fazer esta adaptação ao setting, vamos dizer assim. Não, ele só fala comigo assim no dia tal, X tal. Vocês já experimentaram mudar o dia de sessão de paciente? O paciente vai ficando analisando, né? Vai ficando muito acomodado, né? Mas a minha sessão é terça-feira às 15 horas. Quem foi que te falou isso? Isso pode até reforçar um sintoma, penso eu, né? De você quebrar uma certa organização, de uma certa expectativa do analisando, e você chamá-lo para uma sessão totalmente fora de hora. Isso dá um efeito. E eu falo como analisando. Isso Me dá lembrou um o livro. Só um comentário breve. Me lembrou o livro do Cotardo Caligares. A agenda o sétimo, a forma como ele manejava os horários era muito interessante. Porque ele era um viajante, estava sempre viajando, né? Então, era muito interessante a forma que ele organizava isso. É totalmente fora do que a gente pensa, né? Do que é um padrão, né? Como diz lá, a variante do tratamento. É o setting que nós discutimos na dinâmica do pode ou não pode. Aí que é o desejo do analista. O desejo do analista é que haja análise. Mas é bem lógico, né? Que o desejo do analista é que haja análise, mas vamos desdobrar isso aí. Né? Vamos desdobrar isso aí. Ô, Gustavo. Tem várias... Oi, diga. Tem aquela coisa, o Leonardo falou isso, me lembrou aqui uma outra coisa. Você estava falando do WhatsApp e tudo. Você chega na sessão e diz assim, você analisando, tá? Chega na sessão e diz assim, nossa, eu pensei em entrar em contato com você para te contar um negócio, mas não fiz. Aí o analista, por que não fez? Não precisou. E por que você trouxe isso para a sessão? Exato. Eu quero contar, mas eu quero que você fale para mim contar. Olha o desejo aí. É o desejo do analista. Mas vocês percebem que é um manejo delicado? E quiçá perigoso? Porque se você engajar em conversa no WhatsApp, vai virar bate-papo, e aí não é análise. Aí o analisando vai começar a te ver como igual. É a mesma questão que eu falei, acho que eu trouxe isso para vocês, do entendi, né? Você entende? Entendo. Falou entendo, quebrou o negócio tudo. Não que você não possa entender, mas não é isso. Você falou entendo, você se colocou no mesmo patamar. Não faço a menor ideia, mas você pode me contar. Aquela história do Forbes que eu contei para vocês já. Não faço a menor ideia, mas você pode me contar. Né? E todo mundo tem experiência com o WhatsApp. Acho que todos os seus analisandos, ou vocês têm o WhatsApp do analista de vocês. Isso hoje em dia é uma coisa que é possível de não ter. Né? Eu acho que seria muito retrógrado. Hoje em dia não tem aquele analista mais de consultório só. E, bom, senão daqui a pouco eu falo muito isso, né? Depois isso vira público, é coisa minha mesmo, tudo bem, vou deixar suspenso. A gente sempre tem um primo, né? Quando a gente quer falar da gente, a gente fala, tem um primo, né? Vamos deixar para lá.
Mas é exatamente isso que me faz lembrar da questão que é a transferência. Ela é, ao mesmo tempo, o motor de uma análise, mas ela é também o freio de uma análise. Né? Aí o Fink vai citar aqui filmes, né, que tratam dessa paixão, né, do analista. Tem um filme até que ele cita aqui que é muito bom, que eu recomendo, do Richard Gere com a Kim Basinger, chama Desejos, Alguém Foi Seduzido. É muito bom e cita Freud, tem uma parte da interpretação dos sonhos lá, não vou dar spoiler. Bom, tirem a parte ficcional, coloquem a parte ficcional, tirem a parte teórica aí para vocês aproveitarem o filme. Se vocês forem colocar teoria no filme, vão estragar tudo e não vai dar certo. E ele cita também um filme do Altman, que chama Além da Terapia. Né? Então, deixa eu só citar uma parte que eu separei do Fink aqui, que diz o seguinte: o analista deve manter uma postura desejante. Desejo de que o paciente fale, sonhe, fantasie, faça associações e interprete, independente de qualquer antipatia que possa nutrir para com ele, contra a transferência zero. Se você tem antipatia pelo seu analisando, ou leve para a sua análise, ou encaminhe isso para outra pessoa. Não existem dois eus numa análise, no setting analítico. O analista é convocado a sustentar essa mesma postura, esse mesmo desejo de orientação estritamente analítica, também no caso inverso. Bom, mas aí se o analisando tem antipatia pelo analista, a gente tem que começar a ver o porquê, né? Aí, conseguem ver que é diferente? Percebam que é diferente. Isso é, o analista é convocado a sustentar essa mesma postura, esse mesmo desejo de orientação estritamente analítica também no caso inverso. Isto é, quando se sente atraído ou excitado pelo paciente. Aí é o filme. Aí ele cita o Além da Terapia e o desejo. Cuidado com isso. O desejo do analista é um desejo que mantém um equilíbrio muito delicado, enfatizando cada manifestação do inconsciente e, com isso, indicando ao analisando o tipo de trabalho que se espera dele, sem sugerir que o analista tem uma dada intenção, está levá-lo a dizer ou fazer algo particular. Não é sugerir o analisando a fazer nada. Delicado isso, não? Isso é Bruce Fink que eu citei. Delicado isso, não? Interessante pensar nisso. Analisando no gerúndio, cada um chama como preferir. Eu não gosto da palavra paciente. Ele é paciente quando ele está no sofrimento. E às vezes o paciente é o analista. A gente é que tem que ser paciente, no sentido da paciência. Né? Mas o analisando, o gerúndio dá essa ideia de colocar a trabalho, no intervalo entre as sessões, colocar a trabalho, colocar não tem outra palavra, colocar a trabalho. O analisante, veja, ante também é diferente, analisante é aquele que está sendo analisado. Fica meio pedante também, penso, por isso que eu gosto de usar analisando. Ante, né, Pedro, enfim. Vocês me dão uns minutinhos só para eu terminar aqui, então? Vamos continuando. Ok? Da análise das resistências, eu só fiz esse parágrafo para não deixar de falar isso do desejo do analista, deixar isso aí para vocês, para a gente colocar-nos a trabalho para nosso próximo encontro. Eu tenho que colocar essas questões a pensar. Então, vamos lá. O sintoma é, de começo, o mutismo do, guardem esse termo, SSF, sujeito suposto falante. O sintoma é, de começo, o mutismo do sujeito suposto falante. Se ele fala, está curado de seu mutismo, evidentemente. Né? Se ele fala, ele está curado do seu mutismo. Mas isso não nos diz de modo algum por que ele começou a falar.
Isso nos designa apenas um traço diferencial que, no caso da menina muda, é, como era de se esperar, o da histérica. O traço diferencial da histérica é precisamente esse. É no movimento mesmo de falar que a histérica constitui seu desejo. De modo que não é de espantar que tenha sido por esta porta que Freud entrou no que eram, na realidade, as relações do desejo com a linguagem, e que ele tenha descoberto os mecanismos do inconsciente. Referência aí ao início da psicanálise. Né? Descobriu o sintoma, o recalque, tudo através das histéricas, né? As famosas histéricas de Freud. Numa das cartas a Fliss, que eu não me lembro qual agora, ele pega e fala, né, as minhas histéricas me decepcionaram. Ele trata assim das minhas histéricas. Eu acho interessante isso. Que relação do desejo com a linguagem como tal não lhe tenha permanecido... Não, perdão, volta. Não é, que essa relação do desejo com a linguagem como tal não lhe tenha permanecido velada é um traço do seu gênio. Mas isso não é dizer que ela tenha sido plenamente elucidada, mesmo, e não sobretudo, pela noção maciça de transferência. Que, para curar a histérica de todos os seus sintomas, a melhor maneira seja satisfazer seu desejo de histérica, que é para ela o de colocar aos nossos olhos seu desejo como desejo insatisfeito, deixa inteiramente fora de campo a questão específica do porquê ela só pode sustentar seu desejo como desejo insatisfeito. A histérica deseja por procuração, né? Também é que a histérica nos põe, eu diria, na pista de um certo pecado original da análise. É preciso mesmo que haja um. O verdadeiro é talvez apenas uma coisa. É o desejo do próprio Freud. Isso é, o fato de que algo em Freud não foi jamais analisado. Esse é o pecado original da psicanálise, que Freud nunca foi analisado. Há controvérsias, porque se você ler justamente as cartas a Fliss, isso pode ser uma autoanálise. Hoje a gente estava lendo uma no cartel, a 52, e começa de uma maneira bem interessante, mas agora eu não consigo. Vou mandar para vocês. É um tom bem informal. Vocês já leram as cartas? Ele trata o Fliss de uma maneira bem amigável. Era aí exatamente que eu estava, então agora nós vamos passar a encerrar, né, a excomunhão, e ele vai voltar ao ponto inicial. Era aí exatamente que eu estava no momento em que, por uma singular coincidência, fui posto em posição de ter que me demitir do meu seminário. O veneno aí tá assim, ó. Você faz assim, joga, né? É. Limpa e depois faz assim de novo. Quem não ficaria, né, gente? O que eu tinha a dizer sobre os nomes do pai não visava outra coisa com efeito, senão pôr em questão a origem, isso é, por qual privilégio o desejo de Freud tinha podido encontrar no campo da experiência que ele designa como o inconsciente, a porta de entrada. Só teve uma sessão, esse famoso seminário de chamados nomes do pai. Retornar a essa origem é absolutamente essencial se queremos colocar a análise de pé. O que quer que ele seja, tal modo de interrogar o campo da experiência, no nosso próximo encontro, vai ser guiado pela referência seguinte. Aí tem uma coisa importante. Que estatuto conceitual devemos dar a 4 dos termos introduzidos por Freud como conceitos fundamentais? Nominalmente, o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão. Considerar o modo pelo qual,
em meu ensino passado, situei esses conceitos em relação a uma função mais geral que os engloba e que permite mostrar seu valor operatório neste campo, isto é, a função do significante enquanto tal, subjacente, implícita, aí está o que nos fará, em nosso próximo encontro, dar o passo seguinte. Eu me prometi este ano interromper minha exposição às 1:20 para as 2, nossa, de modo a deixar em seguida a todos que possam permanecer aqui, não tendo mesmo que procurar logo em seguida em outro lugar, engatar numa outra ocupação, o lazer de me propor as questões que lhes tenham surgido neste dia aos termos de minha exposição. Lazer de fazer pergunta. Aí a ironia de Lacan. E tem umas perguntas aqui que a gente pode chegar a analisar, ver depois, psicologismo, etc, etc. Então, terminamos. O original termina aqui, né? 15 de janeiro de 64, terminamos aqui a excomunhão, depois teremos o inconsciente freudiano e o nosso. Consegui terminar antes das 9, ó. Estou fazendo igual Lacan, né? Prometi interromper a exposição às 9, mas, como a minha pulsão oral é muito grande, né? Como eu brinquei ontem, quem estava presente lá ontem, da sublimação, né? Para que a gente não saia aí matando todo mundo, batendo em todo mundo, cada um sublima de uma forma, né? Vai pintar um quadro, vai fazer um poema, vai falar de psicanálise, vai começar a falar e não para mais, né? Então, está sublimando alguma coisa. A palavra está aberta. Deixa eu ver quem ainda está aqui. Vejo Nívia, Guilherme, Léo, Paulo e mais 5 pessoas. Andréia. Muito legal que um Meet só me fala assim, mais 5 pessoas, mas não me fala quem são. Espero que estejam todos, né, não fatigados com a minha exposição. A palavra está aberta. Nila, Rebeca, Miriam, agora eu vejo todos. Alguém quer comentar? Alguém quer falar da questão do desejo do analista? Quer dar alguma experiência, se puder? Lembrando que estamos sendo gravados. Vai. Não? S'il vous plaît, parlez. Vou encarnar o Lacan. São tantas coisas, né? São tantas coisas que foram ditas que ainda estou digerindo tudo, mas foi muito legal a leitura e principalmente o que o Guilherme trouxe, muito bom, né? Saber um pouquinho disso, né? Essas conexões são muito válidas, a gente aprende muito, né? E vejam principalmente para o psicólogo também, que atua, né? Nessa questão da saúde, dentro da saúde, eu acho muito importante isso. Valeu, Guilherme. Veja como foram considerações pontuais, que praticamente a crítica praticamente é a mesma feita lá para trás, né? Quem mais quer falar algo? Por favor, quero ouvir vocês um pouco. Não consigo, queria ver todo mundo. Deixa eu ver o que eu faço aqui, peraí. Agora eu consigo. Querem acrescentar alguma coisa? Rebeca, Miriam? Paulo, meu amigo Paulo, ficou com mutismo. Vamos suspender o mutismo e fazer falar. Não? Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria registrar, né, fazer um print, mas eu não estou conseguindo ver todo mundo. Como faço eu aqui? Vamos registrar isto, se vocês permitirem, é claro. Né, a gente faz umas fotinhas, postagens, né? Uns trem assim, né? A Miriam está de câmera fechada, a Monique e a Nila. Acho que são todos. Tem mais alguém que não está aqui? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode tirar o print? Muito bem, vocês vão ficar de câmera fechada mesmo, né? Então,
Vamos lá. Ah, a Miriam atendeu a minha demanda. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Ótimo. Meus queridos, agradecer, então, né? Como diria o Faustão, a audiência e a paciência, né? A quem está assistindo a primeira vez algum percurso comigo, eu faço o Eduardo da SPO fala assim, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, mas eu faço o meu tradicional beijo do magro, uou, para todo mundo, que era feito muito antes do falecimento de Jô Soares, que agora eu uso até como uma homenagem mesmo. E era a marca, eu fazia isso em sala de aulas mesmo, morriam de ir. Não sou gordo, né, mas beijo do magro. E agradecer muito a vocês, tá? Nosso próximo encontro está marcado para depois do Carnaval, mas a agitação, se vocês tiverem o desejo, estarei aqui no Carnaval, poderemos colocar esse encontro aí no mês de fevereiro, sem problema algum. Ok? Ninguém tem mais nenhuma consideração a fazer? Vou encerrar o seminário assim, sozinho? Estou me sentindo... O Lacan tinha pergunta. Olha que audácia da minha pessoa, mas tudo bem. Rebeca, Guilherme, vocês gostaram? Você, como a primeira vez? Vocês têm algum comentário a fazer? Sim. Foi bem bacana. Achei o formato tranquilo demais. Aí, acho que com menos pessoas também, né? Funciona melhor. Sim. Achei que a gente abordou tópicos interessantes aí e também de acordo com o texto, né, que foi colocado, sempre atual. Muito bom. E vamos fazendo, como diz o seminário da SPO, sem pressa. Lacan sem pressa, seminário 11 sem pressa. Há coisas que a gente tem que voltar. Oi, Nívia. Não, eu só ia dizer que, né, fazendo minhas palavras aí do Guilherme, também me senti super confortável. E faço uma sugestão, acho que a gente pode ficar desejante para o encontro sem ser no Carnaval. Ah, ótimo, ótimo. Eu só estou me pondo à disposição. Não quer dizer que tenha, a gente pode segurar o desejo. Pode. Sei lá, igual estou dizendo, né? Vai sublimar de alguma forma, vocês vão curtir Carnaval, né? Eu que estou com este rabugento que não gosta e fica querendo caçar serviço. Só estou sugerindo, porque vão ser 2 encontros só em fevereiro devido ao Carnaval, né? Aliás, 4 que nós tivemos na semana passada. 3, né? Muito bem, Rebeca. Estou convocando aí, os pronto. Ah. Gostei muito também. Falo como a Nívia, me senti confortável. Eu fico mais observando e menos falando. Fico só... Ótimo. Ainda não estou muito confortável em falar, mas foi muito bom, gostei muito. Mas aqui se coloque sempre que desejar, tá? Que não tem certo, errado, ok? Pode ficar à vontade. Mas que bom que se sentiram acolhidos, né? Vocês outros todos que já acompanham, Nila está quietinha e hoje, né? Monique, grande abraço. A Miriam, eu gosto de chamar de Mutsui, eu acho bonitinho. Meu grande abraço a vocês, vamos aí produzindo nesse intervalo aí, nos vemos então depois do Carnaval, juízo, né? Juízo a vocês, Carnaval é a festa, como é que é a festa pagando a perdição, mas não se percam, né? 2 anos sem Carnaval aí, já estou sabendo de umas histórias meio cabulosas, juízo. Tá bom? Vejo vocês aí no grupo e daqui a pouco a gravação está disponível. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.